Olá pessoal, hoje nós vamos começar a discutir um pouquinho a respeito de editores de texto. Então nós vamos abrir aqui o editor de texto do WPS. Para quem já usou o Word é muito semelhante, tá certo? Aqui na parte de cima você tem uma barra com as principais ferramentas, né? Um conjunto de ferramentas são chamadas de páginas ou abas, né? Cada uma delas você tem um conjunto de ferramentas que podem ser utilizadas. Na página inicial você tem os recursos mais utilizados. Depois você tem a página inserir, que é para colocar recursos como imagem, formas, tabelas no seu texto. Você tem aqui uma aba de ajuste da página, que é de layout, né? Layout em inglês é ajuste de página. Você tem referências para colocar notas de rodapé, notas de fim de texto e outras coisas assim. Você tem aqui uma aba para ajudar na revisão do texto, quando o texto é colaborativo. Tem aqui a aba exibir, para colocar alguns recursos de exibição do texto, da ferramenta em si, né? Essa aba exibir tem a ver com as ferramentas do próprio editor de texto, como por exemplo essa régua que você vê aqui na lateral e na parte superior. Você pode desmarcar aqui, ela some, marcar novamente, ela vai aparecer. Você pode pedir para exibir uma linha de grade aqui, ó, tá vendo? Como se fosse um papel pautado. Você pode ainda utilizar algumas marcações. Opa, não contém comentário. Janelas de tarefa do lado, nessa janelinha que você aparece aqui, a gente pode pedir para marcar. Ela fica assim um pouco reclusa, mas você pode clicar nas ferramentas que ela vai aparecer para você, certo? Ela vai ficar assim um pouco encolhida, mas se você marcar ali ela fica estável ou desmarcada, ou nesse. Então a janela de tarefa pode ter três estados, né? Ela recolhida dessa forma, ela pode estar aberta, pode estar desmarcada, ou seja, desabilitada, né? Tem aqui um outro recurso interessante que é para poupar os olhos, né? Vai ficar numa forma mais escura aqui, ó. Você escolhe proteção dos olhos Dark Mode para escurecer um pouquinho, né? Isso é interessante para quem usa muito computador, não cansar tanto as vistas, certo? Você pode aumentar um pouco mais a cor ou diminuir, certo? Vai ficar no nível que você quiser, ou no Light Mode, que é bastante claro aqui, tá? Eu gosto muito do Dark Mode para poupar a nossa visão aqui, tá bom? E dentre outras coisas, né? Eu tenho aqui também uma aba só para tratar de assuntos de sessão, e a gente vai ver o que são sessões. E aqui algumas ferramentas que o próprio aplicativo fornece, que é típico do WPS, que nós não vamos trabalhar, tá certo? Vamos ficar por aqui mesmo. Muito bem, para nós começarmos, eu vou mostrar para vocês uma página de internet para uso das pessoas que trabalham com formatação de texto, tipografia, certo? Você vai colocar aqui a palavra Loren, Y ou Y Loren, né? Generator, gerador. Se você colocar em português, vai sair em português. Ao invés de botar generator, eu vou botar gerador aqui, ó, certo? Gerador. Pronto. Botando assim é melhor que sair em português. O primeiro resultado da pesquisa vai te levar para essa página chamada Lorem Ipsum. O Lorem Ipsum é, na realidade, um texto criado há muitos anos atrás para ajudar as pessoas a trabalhar com simulação de texto, né? Sem interesse do conteúdo do texto, e sim com a formatação do texto, tá? Aqui ele responde a pergunta o que é Lorem Ipsum. Ele diz assim: é simplesmente uma simulação de texto da indústria tipográfica e de impressos, e vem sendo utilizado desde o século XIX, século XVI, quando um impressor desconhecido pegou uma bandeja de tipos, né, de letras,
e os embaralhou para fazer um livro de modelos de tipos, tá certo? Então esse Lorem Ipsum na realidade é uma simulação de texto. Lorem Ipsum sobreviveu não só a 5 séculos, como também ao salto para a edição eletrônica, permanecendo essencialmente inalterado. Então a gente vai usar esse gerador de texto para criar algum texto simulado, tá? Para a gente não ter que estar escrevendo enquanto a gente aprende a usar o programa. Aqui embaixo você tem o botão de gerar o texto. Você pode escolher quanto texto, quanto de parágrafo você quer, quantas palavras, byte, listas. Eu vou deixar aqui em 5 parágrafos, vou pedir para ele gerar o texto para mim. Pronto, ele gerou aqui para mim. Como você pode ver, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. O que você pode fazer é selecionar esse texto aqui, dar um Ctrl C, voltar ao editor de texto, dar um Ctrl V, e você vai ver que o texto foi colado aqui, tá certo? E a gente vai trabalhar com esse texto. Não importa o conteúdo do texto, são palavras em latim, eu particularmente não entendo latim. Eu não sei se algum de vocês entende, mas eu não entendo. Então é só mesmo para simular a presença de um texto. É claro que a simulação pode ser feita com um texto real qualquer, daí que pede que você pegue, mas eu faço isso para não estar usando texto que tenha algum direito autoral ou coisas assim, tá certo? Então você usa um texto do Lorem Ipsum, porque aí não tem problema nenhum, tá? A primeira questão que eu gostaria de colocar é que um texto ele é dividido, obviamente, em palavras por letras, e essas letras podem ser formatadas, né? Então aqui você tem um campo, um conjunto de recursos, de ferramentas para formatar essas letras individualmente, e o texto, pegando aí sentenças formadas por palavras, né, formam também parágrafos, e o conjunto dos parágrafos formam um texto. E por isso você tem aqui um conjunto de ferramentas destinadas à formatação de parágrafo, tá certo? Todo parágrafo, ele termina, eu vou marcar aqui para você ver, ele termina com um ponto de Enter. Esse ponto é chamado fim de parágrafo. Eu vou voltar aqui, vou clarear um pouquinho aqui, vou deixar no modo light para você ver melhor. Aqui você tem, no final do texto, você tem uma marcação, né, que é a marcação de Enter. Se você olhar o teclado, você vai ver que lembra um pouquinho o que está no seu teclado na tecla Enter, né, uma setinha curvada apontando para a esquerda. Ela se chama retorno de carro, né? Um dos nomes antigos da tecla Enter é Return. Return é isso, é retorno de carro, por causa das máquinas de escrever antigamente, né? Observe aí o seguinte, ó. Como eu deixei marcado aqui a opção mostrar marcas de parágrafo, você vai ver que você tem uns enters no final, umas bolinhas entre as palavras, para você saber os espaços. Isso é interessante para corrigir coisas como excesso de espaço, por exemplo. Ó, aqui eu tenho 2 espaços que, se não tiver marcado aqui, ó, eu não vou perceber. Tá vendo? Ó? Pode ser que eu não perceba. Mas aí eu posso marcar e ver que tem 2 pontinhos ali, apagar um deles, e aí eu tenho um único espaço entre aquelas palavras, ok? Saber que existe essa marcação de Enter vai ser muito útil para uma questão de numeração e formatação de listas, você vai ver mais tarde, tá bom? Bom, com relação à formatação das palavras, das letras, nós temos aqui o campo fonte. Fonte, na realidade, são os modelos tipográficos das letras, né? Então você pode usar os modelos que já são passados para você, como você pode usar algum que você pode baixar da internet. Não sei se você sabia disso, mas eu vou mostrar para você aqui, ó, uma página de internet onde você pode baixar suas fontes. Eu vou clicar, digitar fontes grátis, e você vai ver que ele vai te dar um conjunto, ó, muito grande de fontes aí. Você pode
clicar num deles, vou clicar aqui em da fonte. Pode escolher a fonte que você quiser, eu uso muito para colocar nos jogos que eu faço. Caracteres, letras especiais, né? Olha aqui um que interessante, para simbolizar manuscrito, né? Representar um manuscrito. Vamos baixar essa daqui. Vou pedir para baixar. Você pode escolher os tipos. Vamos pedir para baixar aqui, ele vai baixar. Eu tenho uma pastinha destinada à fonte, você pode fazer isso também. Criar uma pasta para baixar a fonte. Você vai ver aqui que aqui tem muitos tipos diferentes, né? Quanto à escrita, caligrafia escolar, manuscrita, pincel. Você tem aqui uma coisa mais gótica, uma coisa mais medieval. Você pode usar aqui, o nome da fonte é fantasia, né? Existe um estilo de game chamado fantasy, que a gente usa essas fontes aqui, faroeste, tem gelo, decorativo. Você pode escolher o conjunto de fontes que você quiser, tá bom? Eu baixei aqui aquela fonte para nós, vou pedir para acessar a pasta de fonte, certo? Vem um arquivo zipado, com esse ponto .zip no final. O que você pode fazer é clicar com o botão direito do mouse sobre ele, pedir para extrair tudo, né? Ele vai extrair tudo para você, ou se você tiver algum programa de descompactação, como é o meu caso, eu tenho o 7-zip, porque ele é bom para mim, porque ele cria para mim uma pasta com o nome da fonte. Então, ele vai criar uma pastinha, extrair para Namira, e ele vai criar essa pasta, olha lá, Namira, tá vendo? E aqui dentro você tem a fonte. Junto com a fonte, que é essa daqui, vem alguns arquivos aqui sobre a licença e tudo mais, alguma informação sobre licença, e você tem aqui o modelo da fonte. Então, como nós vamos usar para uso acadêmico, eu vou apagar. A gente não precisa de licença paga, nada disso, se você vai usar para fins pessoais, tá? Então você pode, segurando o Ctrl, clicando nesses arquivos, deletar os arquivos e deixar só a fonte. De posse da fonte é muito fácil, basta que você clique 2 vezes sobre ela, o Windows vai abrir uma janelinha, né, de instalação da fonte, você pede para instalar, ele vai instalar, lembra o nome da fonte aí, Namira, certo? Já está instalado, agora vamos fechar aqui a janelinha da minha pasta de fontes, minimizar, e eu vou voltar aqui para o nosso editor de texto. Então, a nossa fonte, ela não vai aparecer aqui de cara, né? Ela vai estar na letra N, que é Namira. Você vai procurar aqui, MN, olha só, N. Você não está achando ela aqui, tá vendo por quê? Porque quando o programa carrega, ele carrega todas as fontes que você quer. Você tem, aliás, instalado no seu computador. O que eu vou fazer? Vou fechar aqui o meu programa, tá? Vou fechar ela aqui. Não vou salvar, depois a gente volta de novo. Vou abrir o programa novamente. Vim aqui um arquivo novo. É claro que se você tivesse salvado não tinha problema nenhum. Só reabrir o programa com o arquivo que você quer. Certo? Eu colei aqui o texto novamente e vou procurar na minha lista para ver se eu encontro a fonte que eu instalei, né? Olha só aqui, vamos lá, vamos baixar para a letra N. Letra N, M, N. Olha aqui, Namira, tá vendo? Então eu vou selecionar aqui umas palavras e vou mudar lá para aquele que nós havíamos escolhido. Olha aqui, Namira, pronto. Tá vendo? Então parece que a fonte dá essa ideia de manuscrito, né? Desmarquei ali para tirar as marcações. Loren Y, blá, blá, blá. E uma letra até difícil de ler, né? Somente se você não sabe o que está escrito lá. Porque é em latim, quem vai saber, né? Eu vou colocar aqui uma outra manuscrita que eu gosto muito. Vamos ver, olha ela aqui, tá vendo?
Tem outra aqui também. Ó, essa daqui é excelente, né? Vou colocar aqui um pouquinho maior. Posso aumentar a fonte aqui. Esqueci de aumentar. Vou apagar aqui a formatação que eu fiz, tá vendo? Vou botar novamente essa fonte aqui. Vou aumentar aqui um pouquinho, certo? Negrito. Olha aí. Então fica como se fosse manuscrito, né? Essa aqui é uma letrinha mais de médico. Essa é uma letra mais arrumadinha, né? Mas fica aí a sua escolha, a sua disposição. Então faça isso, baixe a fonte. Tem que ser sempre cuidado com licença, então procure sites cuja proposta são fonte gratuita, né? E aí você pode explorar bastante, fazer os seus trabalhos aí, certo? Uma fonte muito comum é essa que já vem aqui, é a Time, e uma outra que é comum nos trabalhos científicos é uma chamada Arial. Você tem aqui, ó, Arial, ou Arial Black quando você quer algum destaque, tá? Mas nada impede de você usar aquilo que você precisar. Muito bem. Então, quanto à formatação de palavras e letras, nós temos aqui a formatação da fonte, como eu ensinei para você. Você pode também aumentar o tamanho da fonte. Você pode modificar o estilo da fonte, né? Isso tudo com relação à aparência. Então, veja. Vamos clicar aqui em negrito. Negrito deixa a fonte um pouco mais grossinha, né? Mais forte, mais escura, por isso chama negrito. Eu posso colocar ainda em itálico, que é essa tendência a ficar mais inclinadazinha. Você vê que até o formato das letras muda um pouco. É muito interessante quando você escrever palavras estrangeiras no texto, colocar com um formato, um estilo de itálico, tá? E o formato de sublinhado, você coloca o I. Você vê que todos eles têm um atalho, né? Ctrl B para bold, bold em inglês é negrito, Ctrl I de italic e underline para sublinhado, é o Ctrl U, tá? Então, rapidamente, você usando esses recursos de atalho, você escreve o seu texto mais rápido, tá? Outro recurso que eu gostaria de mostrar é esse aqui, sobrescrito e o subescrito. Eu vou escrever aqui a fórmula da água, H2O, e eu vou escrever também aqui uma função genérica, do segundo grau, que é aquele formato genérico ax ao quadrado mais bx mais c. Observe que, de posse disso, você pode colocar tanto esse 2 como subscrito, como esse 2 como sobrescrito, usando esses botõezinhos aqui. Eles têm seus respectivos atalhos. O sobrescrito é Ctrl mais Shift, ou seja, eu vou segurar o Ctrl e o Shift juntos e dar um toque no igual do teclado, ou Ctrl mais o igual sem o Shift para dar subescrito. Então vamos fazer isso. Vamos selecionar o 2 de H2O, colocar no subescrito. Olha lá o que acontece. Aquele 2, né, indicando que tem duas partes de hidrogênio. E eu não tenho o número 1 aqui, mas poderia ter. E uma parte de oxigênio. O índice do x aqui, desculpa, o índice não, a potência do x, a potência quadrática, também pode ser colocado usando o sobrescrito, ou seja, escrito em cima, tá certo? Então, essas são as formatações básicas de fonte. Mais à frente, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o taxado, que é uma marca de ênfase, e também aqui alguns estilos de artístico para letras. Não é o que importa no momento, tá bom? Você pode também modificar a cor da letra, mudando aqui neste azinho. Você tem sempre as paletas de cores com seus temas, ou você pode, pegando o conta-gota, né,
procurar, ó, em algum lugar do seu computador uma cor que você queira. Por exemplo, eu vou pegar aqui o azul, a laranjinha aqui do ícone do Firefox. Veja que ele aumenta lá para você ver esse laranjinha meio quase rosa, né? Aqui. Muito bem. Eu vou clicar sobre ele e você vai ver que ele vai lá, ó, e muda com aquela cor para você. Não é interessante? Bom, eu posso também fazer diferente. Se eu tiver um pouquinho mais de experiência, eu posso usar aqui a janela de cores. Ela tem para mim algumas cores prontas, certo? Nesse espectro de cores aqui. Tenho aqui uma escala de cinzas que varia do branco ao preto. Tenho aqui uma maneira de uma espécie de espectro, parecendo um arco-íris, né? Você pode clicar, arrastar em cima, ó, de acordo com a cor que você quer. Nesse campo você altera a luminosidade da sua cor, certo? E você tem um outro recurso que é você usar aqui a roda de cores, né? Para usar a roda de cores, o melhor é você usar esse HSL aqui. HSL é uma maneira de trabalhar com cores que trabalha com a matiz, a saturação e a iluminação, tá? E aqui, ó, a matiz diz respeito à posição nesse círculo aqui, ó, tá vendo? Você vai ver que eu vou girar aqui, ó, e ele vai mudar aqueles valores ali, tá? Por quê? Porque é um valor de ângulo. Olha só, eu vou girar e ele vai até aqui, foi até o 254, né? Tá bom? Tudo bem, porque as cores no computador são limitadas, mas na vida real, na física, seria 360 graus aqui, tá? Então são valores aqui nessa posição. A saturação é a distância aqui, ó, que você percorre na direção do branco, ó. Quanto mais próximo aqui da pontinha que aponta para a cor, mais saturado, ou seja, a cor mais pura vai estar, tá? Quando você desce a cor aqui, ó, você vai aumentando a luminosidade, ou seja, a quantidade de branco, né, que você coloca sobre a sua cor, tá? E você pode descer pelo outro lado aqui, ainda um momento, aqui, ó, aqui você vai também tendendo ao preto, tá? Se você quiser, quanto maior for o valor de saturação, mais pura é a cor. Quanto menor, mais esbranquiçada vai ser a cor, tá? Observa aqui, ó, eu vou pressionar o meu dedo e ele vai descer aqui pelo centro do triângulo. Tá vendo? A saturação está nesta linha aqui, ó. Então se eu botar aqui 0, opa, apertei Enter, desculpe, vamos de novo. Personalizado, avançado. Então aqui, a cor que está esse tom de cinza, né? A saturação foi para 0, né? Tá bem pastelado. Agora eu vou puxar um pouquinho mais para cá, ó. Ele tem é um cinza com uma mistura de vermelho, e para cá é um cinza já misturando vermelho até que ele vira preto, certo? Então você pode ir fazendo isso, mudando aqui, ó, à medida que você vai subindo na saturação, você pode caminhar na horizontal ou na vertical, né? E o encontro desses valores vai ser a mudança desses valores aqui, eu mudei aqui, de saturação e de luminância, tá bom? Ok. Na matiz 254, tá vendo? 254, de novo apertei Enter. 254 na matiz é o valor máximo, né? Vamos aqui para avançar.
aqui, deixa eu botar aqui, 254, olha só, de matiz, é também, deixa eu puxar para cá, 254 de matiz é a cor vermelha também. Se você mudar aqui para, aliás, na matiz para 0, você também vai ter um vermelho, tá? Olha lá, a cor já mudou lá, certo? Então vai ser vermelho também e assim sucessivamente. Muito bem. Outra maneira de você trabalhar com as cores, que é a mais comum e mais tranquila de entender, é você trabalhar com o padrão RGB, que é misturar o vermelho, o verde, o azul. O valor máximo para cada um deles é 255. Então, se eu colocar 255 no vermelho e 0 nas outras cores, eu tenho o vermelho puro, tá certo? Olha ele lá no canto, tá? Você pode também colocar 255 nos outros valores e botar 0 para você ver nos demais. E você pode misturar, né? Vou botar aqui 223, uma cor que eu gosto muito, que é esse azul deserto, 336699, certo? Esse azul chama azul deserto, eu gosto muito desse azul. Tá? Então você vai misturando aqui as cores e você vai obtendo aí. Quanto mais próximo de 0, mais escuro vai ficar, mais forte aquela cor especificamente, né? Aqui tende ao azul, você vê que é um azul mesmo, com um pouquinho aí, uma pitada de, olha só, uma pitadazinha de vermelho, né? Caindo aí para o vermelho, um pouquinho menos de vermelho, um pouquinho mais de verde, olha só a tendência que tem para o verde aqui, né? Mais para o vermelho do que mais para o verde do que para o vermelho aqui do lado, tá? Se você colocar uma cor, as três iguais nas cores, você vai obter um valor de cinza. Como é um valor baixo em relação a 255, vai tender a preto. Olha aqui onde ele ficou. Se eu colocar um valor mais alto, igual nos três, eu vou ter um cinza mais claro, olha, já subiu ali. E se eu colocar 255 nos três, eu vou obter o branco. Muito bem, olha só, o branco lá, tá bom? Você pode também na internet selecionar, é um pouco mais complexo aqui, certo? Não tem uma opção de colocar hexadecimal aqui, mas você tem na internet, você pode fazer isso colocando assim, ó, paletas de cores. Você pode, por exemplo, colocar RGB para ele te dar esses valores. Vamos ver o que é que aparece para a gente aí. Olha só, tá vendo um monte de cores aí, tabela de cores, HTML, aí tem aqui o nome, tem o valor em hexadecimal, tem RGB. Vamos ver o que acontece. Deixa eu ver aqui, olha só, tabela de cinza. Então esses códigos aqui, ó, vermelho, R é red, green, blue. Então vermelho, verde e azul. Você pode copiar lá e você vai obter essas cores que você quiser. Tá vendo? Então você pode procurar tabelas de cores na internet. Aí tem próximo, tem muito mais aí para frente. No seu computador você pode fazer algo em torno de 16 milhões de cores. Então tem cores assim baixo suficiente para a gente fazer aí bastante coisa na internet, né? Então você pode procurar um site com tabelas de cores e copiar estes valores aqui, ó, certo? Lá no seu aplicativo e vai dar tudo certo, tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Por exemplo, vamos querer esse roxinho aqui, esse lilazinho, né? Olha aqui, ó, 148, 0 e 211. Então vamos colocar lá no aplicativo 148, 0 e 211. Então vermelho 148, o verde 0 e aqui quanto? 211. Isso, 211. Então tá aqui a cor, e aí você vai
Eita, não pegou letra nenhuma. Deixa eu só clicar aqui de volta, vai estar lá, tá vendo? Então é muito fácil você fazer isso. Então as opções são essas. Você trabalhar as cores já prontas nessas paletazinhas aqui. Você pode procurar com o conta-gota na sua própria tela, né? Você pode procurar aqui a cor que você deseja. Ou, deixa eu clicar aqui em alguma cor, pronto. Ou você pode montar a sua cor a partir das opções que o programa te dá aqui na janelinha de cores, tá? Muito bem, então essas são as informações sobre formatação que eu gostaria de cores, de palavras, de letras, que eu gostaria de dar. Vamos falar um pouquinho sobre formatação de parágrafo. A formatação de parágrafo fica aqui do lado. Um parágrafo pode estar alinhado à esquerda, como é o caso aqui. Você vê que tem uma linha reta, como se tivesse uma linha reta aqui, né? Ó, deixa eu clicar aqui para você ver. Tem essa linha aqui. E eles estão todos alinhados deste lado. Do lado direito, eles estão o que nós chamamos de indentado. Olha aqui embaixo no parágrafo. Indentado é porque fica aparecendo uns dentinhos assim, né? E eles estão alinhados à minha esquerda. Por isso que está marcado aqui, e esse é o padrão da maioria dos aplicativos de texto. Já te dá alinhado à esquerda, tá? Ele pode ainda estar centralizado. Neste caso, você não precisa selecionar como a formatação da fonte. Basta estar no parágrafo. Eu vou clicar aqui em centralizar. Você vê que o alinhamento é o centro, as palavras convergem para o centro, e nas laterais você tem uma indentação a depender do tamanho da linha, e o que faz depender também do tamanho das palavras, né? Você pode ter o parágrafo alinhado à direita, e aí a mesma coisa do outro. Você vai ter uma linha virtual aqui, alinhando tudo, com a indentação do seu lado esquerdo. E você tem uma que é muito usada, que é bem interessante, que vai te dar alinhamento dos dois lados do seu parágrafo. Ok? Aqui do lado você tem esse botão de distribuir as palavras. Observe aqui o seguinte, ó. Eu tenho um espaço no final do parágrafo que separa o ponto final do parágrafo e a linha de divisão aqui, né? A linha da margem do seu parágrafo. Esse espaço fica em branco, a não ser que você marque esse distribuído. Ele vai fazer o seguinte, ele vai realmente alinhar o texto em ambos os lados, sem deixar espaços em branco. Às vezes é útil, às vezes é necessário, na maioria das vezes não, porque ele causa esse efeito de espaçar as palavras, né? As letras dentro da palavra, e o que nem sempre fica agradável visualmente. Quando você tem um pouco espaço, não causa um efeito assim muito forte. Mas nesse caso aqui, olha como ele ficou bem espaçado, ok? Mas tudo depende da necessidade, do padrão que você está seguindo no seu texto, certo? Eu vou fazer isso nesse de baixo aqui para você ver. Ó. Primeiro eu vou justificar o texto, alinhou dos dois lados, vê que sobrou um pequeno espaço aqui, e eu vou pedir para ele distribuir. Olha o que vai acontecer. Ele distribuiu, nesse parágrafo de baixo quase não se percebe, porque o espaço era pequeno, tá vendo? Então, nesse caso, ficou uma arrumação bem agradável, um pouquinho diferente da de cima lá, tá? Então, use isso somente quando for realmente necessário, para não ficar uma arrumação desconfortável para quem lê, tá bom? Então, eu vou tirar aqui o distribuído deste parágrafo, vai ficar somente alinhado pelo justificado, ok? Muito bem. Eu vou deixar algumas coisas para mais tarde, porque a gente vai precisar ver outros recursos, tá bom? Eu vou selecionar todo esse texto usando o teclado ou o mouse. Com o mouse eu posso clicar do lado de fora da margem, segurar, arrastar até a última linha. Mas se a minha pretensão é selecionar todo o texto, eu posso usar o atalho de teclado chamado Ctrl A. Ctrl A, esse A é de all em inglês, que significa tudo, né? Tudo, todo.
Então, o que vai acontecer? Ele vai selecionar para mim todo o texto, certo? Inclusive as linhas em branco aqui. Eu posso selecionar todo o texto. Se você estiver usando o Word, vai ser Ctrl T, se não me falha a memória. E você pode, por exemplo, colocar justificado em todo o texto, certo? Bom, um recurso comum de se utilizar com textos é dividir o seu texto em colunas. Existe o recurso no layout de página, layout em inglês é ajuste, que é você ajustar, né, o seu texto a colunas. Então vamos colocar aqui no botão colunas e ele vai me dar as opções 1, que é o padrão, né, eu só tenho uma coluna de texto, 2, que é muito comum em artigos principalmente, 3, que já fica um pouquinho mais estreito, mas também é comum. E se você quiser mais do que 3, você vai clicar no botão mais colunas e ele vai te dar essas opções aqui. A coluna 1 é padrão, a 2 está bem autoexplicativo, são 2 colunas, 3 colunas. Esse botão vai fazer com que 2 colunas sejam geradas com uma coluna mais estreita à esquerda e aqui uma mais estreita à direita, mas ambos são de 2 colunas, tá? Se eu quero um número diferente de colunas que não esteja aqui, eu posso colocar esse número aqui e eu posso ainda colocar uma linha entre essas colunas. Por exemplo, eu vou colocar aqui no 2 e colocar uma linha entre as colunas, ele vai colocar uma linha lá, certo? Eu posso ainda informar o tamanho, a largura dessas colunas e eu posso colocá-las, se aqui estiver marcado coluna da mesma largura, basta eu alterar aqui uma vez, mas se eu modificar aqui clicando na coluna da mesma largura, ele vai me dar as 2 opções, porque eu tenho 2 colunas, certo? A unidade de medida vai ser caractere, que é char, milímetro, centímetro, in, que em inglês que é polegada, e pode ser por ponto, né? Ponto é a mesma unidade de medida que nós colocamos quando escolhemos o tamanho da fonte, né? E você pode ter um espaçamento com um determinado valor, que é o espaço que está entre essas colunas, também medido em uma dessas unidades aí, tá bom? Vamos deixar aqui o padrão, 2 colunas, com uma linha entre eles, vamos ver o efeito. Então, o que foi que aconteceu? Eu tenho aqui agora o texto separado por colunas, observe a régua na parte de cima, tem 2 colunas, e com uma linha separando os dois, e um espaçamento de 2, alguma coisa, não me lembro, vamos ver, 2,14, né, entre essas colunas aí, tá? Então lá na minha janelinha de mais colunas, você ajusta a quantidade, a largura individual de cada coluna e a largura do espaço entre elas, certo? Ok. Bom, outra coisa que nós podemos ver é o conceito de seção, né? O conceito de seção é o seguinte, vou voltar à internet, vou pedir aqui alguns modelos de artigo científico, opa, está faltando um E ali, científico, ele vai me dar algumas imagens, certo? Eu vou clicar aqui em imagens para a gente ver se tem algum modelo, tá? A maioria vai ser de uma coluna só. Vamos ver. Eu vou acrescentar aqui com 2 colunas. Vamos ver se aparece algo pronto. Olha aqui. É esse modelo que eu gostaria de mostrar. Eu tenho aqui, ó, um artigo, um texto que tem um título, você tem algumas outras informações, como o nome do autor,
e na parte de baixo eu tenho um conjunto de colunas, duas colunas especificamente, certo? Olha um outro interessante aqui, ó. Tá vendo? Bastante informação na seção de cima, duas colunas embaixo. Deixa eu ver outro. Tá vendo a mesma ideia aqui? Aqui é o mesmo, né? Que eu falei antes. Aqui tem uma instrução aqui interessante para quem tem interesse aí. Essas marcações aqui são aquelas marcações de parágrafo que nós colocamos. E nós vamos fazer algo parecido, né? Quebrando a seção aqui, tá bom? É isso, vamos fazer algo parecido com isso. Eu vou aqui pedir um novo documento, novo, em branco, e eu vou configurar a minha página para o meu artigo. O que é que eu quero? Eu quero uma seção contendo o título, né? Eu quero uma outra seção contendo o texto dividido em duas colunas. Eu tenho na parte de baixo, eu vou ter uma informaçãozinha, um rodapé, numa seção de baixo, tá certo? Então eu percebo que eu vou dividir o meu texto em 3 seções. Seção em português, do português antigo, é secção, é seccionar, dividir, cortar, né? Então nós vamos fazer assim, vamos dar uma quantidade de enter suficientes aqui. Eu vou deixar marcado as marcas de parágrafo para você ver, olha elas aqui, ó, tá vendo? Esse botãozinho está aqui porque essa opção está marcada. Vou deixar ela desmarcada por enquanto. Eu quero só ver as marcas de parágrafo, ou seja, onde eu apertei enter. Vou botar mais um aqui, pronto. Nesse terceiro aqui eu vou inserir uma quebra de seção. Seção são divisões, desculpa, são divisões do texto, né? Em pedaços, por tópico. Por exemplo, se você quiser dividir um texto em introdução, desenvolvimento, algo mais, alguma informação, dados, você pode dividir o seu texto em seções de próxima página, que nós vamos fazer daqui a pouco. Mas o que me interessa no momento é a seção contínua. A seção contínua porque ela não quebra em páginas, e sim em pedaços da mesma página, certo? Então nós vamos fazer isso, vamos colocar aqui, inserir quebra de seção contínua. O que é que ela fez? Eu estava aqui no terceiro enter, ela inseriu no segundo enter uma quebra de seção contínua, certo? Se eu apertar backspace, é o que ele faz, ele volta para de cima. Eu vou deixar aqui, essa marcação só aparece porque nós estamos com este botão aqui checado, né? Com esse Vzinho aqui, ó. Se eu desmarcar, todas elas desaparecem, mas não quer dizer que elas não estejam aí, tá certo? Elas estão aí, é só porque não vai aparecer para você, e também essas marcações não saem na impressora. São caracteres que não são impressos, são invisíveis, tá? Então eu tenho aqui duas seções agora, eu tenho uma seção na parte de cima e eu tenho uma seção na parte de baixo. Mas você lembra que eu queria 3 seções, então eu tenho que fazer 2 quebras. Então eu vou botar aqui, lá de baixo, novamente eu vou inserir, quebra de seção contínua, ele vai inserir uma quebra para mim. Então agora o meu documento tem 3 seções. Uma seção na parte superior, uma no meio e a outra na parte de baixo. Okay? Agora a gente pode, por exemplo, apagar aqui um pouquinho dessas quebras, para deixar mais enxuto o nosso texto, tá? Dessa maneira. Muito bem. Então aqui eu vou fazer um título. Observa bem o que eu vou fazer agora. Eu vou alinhar no centro o título, certo? Você pode também deixar para fazer isso no final, para arrumar depois. Vamos fazer isso. Vamos escrever o título do nosso artigo. Vamos colocar aqui Loren Y. Loren Y, certo? É só para fazer de conta. Tá certo? Vamos apertar o Enter. Vamos colocar aqui o autor. Você coloca o seu nome aí.
e eu vou colocar o meu aqui, tá? Muito bem. Vou colocar o nome aqui de mais uma pessoa, porque eu quero informar uma coisa diferente. Pronto. Ok. Aqui no meio nós vamos ter aquele texto, tá? Certo? E aqui embaixo, na última seção, eu vou colocar uma frase, uma indicação. Normalmente vai aí o nome da revista que foi publicada, né? Eu vou colocar aqui do IF Sertão. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, okay? Vulgo IF Sertão PR. Muito bem. Eu mandei salvar aqui, não quero ainda. Não vai começar. Eu vou complementar aqui do Sertão Pernambucano. Muito bem, Pernambucano. Então vai ficar aqui na nossa seção de baixo. Eu vou pedir para selecionar todo o texto usando o Ctrl A, tá certo? Vou colocar uma fonte bastante usada, né, que é a Arial, né? Vou colocá-lo justificado, então está justificado em nos dois lados, certo? Vou modificar aqui o tamanho da fonte para 8, certo? Pronto, no geral, essa seria a formatação geral do meu texto, tá? Porém, o meu título vai ter algumas informações diferentes. Eu vou colocar aqui embaixo o nome de algumas instituições. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, ficou um lesão ali, não é o que eu quero. Daqui a pouco você vai entender por que eu estou fazendo isso. Do Sertão Pernambucano. Muito bem. Aqui embaixo eu vou botar Universidade Federal do Vale do São Francisco. É o nome da Univasf, né? Completo. Aqui eu vou botar Univasf. E aqui em cima vou botar IF Sertão PR. Okay? Você vai entender já porque eu estou fazendo isso. Então aqui eu vou aumentar um pouquinho a fonte aqui, eu vou botar tamanho 12. Tamanho 12, eu vou colocar negrito, certo? E vou colocar no centro. O nome dos autores eu vou colocar também no centro. Eu vou deixar o tamanho como está. E o nome das instituições eu vou colocar aqui do jeito, um pouquinho mais de espaço. E aqui também. Muito bem. Aqui eu vou colocar no nome do primeiro autor, que sou eu, como você pode ver, eu vou colocar aqui o número 1 e aqui o número 2. Olha, esses números não é que esse seja o autor número 1 e esse seja o autor número 2. Na realidade, é porque eu estou listando as instituições, então eu vou colocar aqui o 1, certo? O 1 e aqui eu vou colocar o 2, para que se perceba que o autor número 1 é dessa instituição e o autor número 2 é dessa instituição. Agora, poderia ter aqui, por exemplo, uma outra pessoa, né? O ciclano de tal, que também é do instituto. Você vê que não é uma questão
da ordem dos autores e sim das instituições aqui. O que é que eu vou fazer com esses números? Eu vou colocá-los sobre escrito, tá vendo? Sobre escrito aqui, ó. E eu vou mostrar para você, lá no modelo que a gente havia selecionado, ó, não sei se você consegue enxergar aí, que o número 1 está aqui, ó, número 2, número 3, de acordo com esse número 4 aqui já é outro, né? Alguma informação sobre os autores, né? Às vezes o e-mail é colocado aí, alguma coisa assim, tá? E eu coloquei a 12 ali no tamanho, deixei 8 aqui, igual ao texto. Isso aqui pode ser um pouquinho menor. Vamos botar aqui, diminuindo no A menos ali, com 7, vamos deixar um pouquinho, deixar 7. Automaticamente não foi o 7, vou botar o 7 ali. Pronto, assim fica legal, certo? Vou dar um Enter e pronto. E aqui embaixo eu tenho o texto. Eu vou separar esse texto em duas colunas, por isso a importância da quebra de seção, porque se eu não tiver exceções, ele vai separar todo o texto em duas colunas. Se eu tenho uma seção separada, ele vai só naquela seção. Então vamos voltar a layout de página, coluna número 2, e agora eu tenho aqui duas colunas, certo? Aqui com o início e o fim na coluna seguinte. A quebra de seção veio para cá, para a última coluna, isso é óbvio, né? Porque terminou, ele quebra a seção, e aqui eu tenho uma outra seção na parte de baixo. Vamos ver como é que esse texto sairia na impressora. Você vai observar que esses símbolos não vão sair, tá? Não irão sair. Olha só como é que ficou, certo? Então o que é que ele fez? Ele foi preenchendo, ele preencheu com o texto e ele foi complementando do outro lado. Você vai perceber que ele não vai terminar toda a coluna para depois preencher a outra não, tá certo? A não ser, claro, que você escolha essa opção, tá bom? Muito bem, vou fechar aqui para voltar para o texto normal. Nas opções de coluna, você pode aplicar a todo o texto, somente texto selecionado, certo? Mas no caso aqui, o espaçamento, o recurso de colocar na coluna, dentro da seção, já atende o que nós precisaríamos aí, tá bom? Ok. Deixa eu ver aqui, sim. Eu estou só passando por cima das ferramentas principais, mas você pode explorar isso um pouquinho mais. Vamos ver aqui a questão do inserir, vamos colocar uma figura nesse texto. Eu vou escolher aqui uma figura, tem que ser uma figura, é óbvio, de acordo com o texto, mas como o nosso texto é uma simulação, eu vou inserir também uma imagem que seja uma tabulação, tá certo? Uma tabulação não, uma simulação, muito bem. Eu vou colocar uma imagem, então inserir imagem, aqui você vai escolher de onde você quer, pode ser de um arquivo que você já tenha no seu computador, no seu dispositivo, pode ser a partir de um digitalizador, no caso aqui um scanner, ou scanner, como muitas pessoas falam, ou a imagem de algum texto, né? Transformar uma imagem por exemplo, um texto que você tirou uma foto, né? E aí você pode transformar isso para texto fazendo isso. Mas vamos usar aqui do arquivo. Então eu tenho aqui a minha pasta de imagem, eu tenho muitas imagens aqui de referência, e eu vou colocar aqui a minha Red Ball. É de um jogo que eu estava trabalhando. Pronto. Você vê que a Red Ball é bastante grande aí. E eu vou dizer para você uma coisa interessante. Quando você for procurar imagens na internet, tenha muito cuidado com a questão de autoria, viu, gente? Você tem que procurar, se você vai precisar usar em algum artigo, alguma coisa acadêmica, você precisa procurar o autor da figura. Não pode simplesmente copiar, colar. Me parece que o Google faz uma advertência quanto a isso. Olha aqui embaixo, ó, as imagens podem ter direitos autorais, saiba mais. Então realmente uma imagem pode ter direito autoral e você vai arrumar uma confusão se você publicar uma imagem que não é sua,
Primeira coisa a fazer é tomar o cuidado de pedir autorização do autor, entrar em contato, né? Se for dita na página que a imagem é gratuita, não tem problema. Mas caso não seja, você precisa procurar o autor, pedir autorização e normalmente ele vai pedir que você faça referência ao nome dele no texto, tá? Muito bem, então aqui está uma imagem, é uma imagem vetorizada, vetorial, feita em algum software de tipo o CorelDRAW ou Inkscape, software de vetorização, tá? E outra coisa que eu queria dar dica é você escolher imagens PNG. Deixa eu colocar aqui na internet para você ver. Como a área de vocês é agricultura, né? Então, não me falha a memória. Eu vou colocar aqui imagens de árvore, sei lá. Vamos botar aí um exemplo. Árvore. No final você vai colocar PNG transparente. Pronto, PNG transparente. Então ele vai procurar imagens, olha aqui umas arvorezinhas, e elas têm transparência. Eu vou escolher aqui essa daqui, que eu acho bonitinha. Cliquei sobre ela. Você vai perceber que ela tem esses quadriculados aqui. Esse quadriculado é o canal alfa, é o canal transparente da imagem, certo? Eu vou fazer uma cópia dessa imagem, copiar, cliquei com o botão direito, copiar a imagem, você pode salvar a imagem. Você pode colar aqui, certo? Quando você for colar, deixa eu diminuir aqui o tamanho dessa aqui, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais aí sobre as imagens. Vou colocar esta daqui. Quando você for colar, você vai clicar com o botão direito do mouse, pedir não para colar, mas para colar especial. Vamos ver se vai dar certo. Em vez de formato HTML, você vai pedir para colocar como arquivos. E aí você vai colar. Ó, ele está dizendo que a minha imagem não é do tipo colável. Eu vou clicar aqui, vou voltar lá. Quando isso acontecer, você volta lá e pede para salvar a imagem. Vamos lá. Salvar a imagem como... Olha, esse formato não é o que eu quero, certo? Eu quero um formato de imagem PNG. Então eu vou procurar por aqui, ó, aqui essa árvore. Olha aí uma. Vamos ver se essa é... Aqui tem grátis PNG, que beleza, né? São grátis. Então eu vou clicar aqui. Vou tentar copiar a imagem, vamos ver o que acontece. Vou também dar um Ctrl e manter um colar especial, arquivo, olha só. Aparentemente não veio a transparência, porque quando ela vem a transparência não vai ficar com os quadriculados, certo? Então eu vou dar uma, em vez de colar, eu vou lá no site, vou copiar a imagem, vou salvar a imagem, certo? Aqui, olha aqui, ó, tem a opção de baixar, porque essa aqui é só uma imagem de referência. Vou pedir para ela pedir para baixar. Está pedindo aqui para eu avisar que eu não sou um robô. E vou baixar agora. Muito bem. Provavelmente, olha lá o PNG no final, um nome bem grande, a gente vai trocar esse nome. Vou salvar aqui na minha pasta de imagens de referência, tem uma imagem aqui, eu tenho algumas imagens de referência, vou apagar esse nome bem grande aqui, vou colocar simplesmente árvore, e vou dar um salvar aqui, ou um enter, né? Muito bem, eu já salvei na imagem de referência, e eu venho aqui inserir imagem do arquivo, imagens de referência, tem a minha árvorezinha PNG lá, pronto. A imagem que você inseriu é muito grande, por favor, comprimi-la, tá? Bom, posso comprimi-la, vamos mandar comprimir, manter aí
a resolução, tudo bem. Então agora essa imagem ela tem transparência. A gente vai ver qual é a utilidade disso daqui a pouco, tá? Vou diminuir aqui um pouquinho. Bom, no momento essa imagem ela está inserida no texto como se fosse uma letra, tá? Ela pode ser alinhada no centro, à esquerda, à direita, né? À esquerda, à direita. Troquei aqui a esquerda agora, à direita ou ao centro, tá bom? Se você botar justificado, é claro que ela vai. Você sabe que o texto começa a ser justificado a partir da esquerda, então vai ficar mais à esquerda aqui. Vou botar ela centralizada, tá? Então aqui ela funciona como se ela fosse uma palavra, um texto, tá? Ela tem esse recurso. Quando eu clico na imagem, você vai ver que uma ferramenta de imagem aparece lá. Eu vou clicar fora, desaparece, clico em cima, aparece novamente, tá? Aqui você vai ter algumas opções para trabalhar com essa imagem. Se por um acaso a imagem que você colocou não tenha transparência, você pode escolher uma cor para ficar transparente. Você pode cortar a imagem, a gente vai fazer essas coisas daqui a pouco. Mas o que me interessa agora é essa disposição do texto. No momento, ela está alinhado com o texto, linha com o texto. Então, ele vai ocupar uma linha do texto, tá certo? As outras opções, elas são mais dinâmicas, né? Eu vou usar aqui a opção quadrado e ele vai formar um quadrado no entorno da imagem e o texto pode circulá-lo, como diz o íconezinho aqui, ó. Vamos clicar essa opção. Observe, eu vou puxar ela aqui um pouquinho para cima, ó. Tá vendo? Vou diminuir um pouco. Tá mais para cá. E ela vai, o texto vai tentar contornar a imagem sempre usando uma espécie de um quadrado, né? No entorno, né? Olha só aqui, ó. Certo? Você vai ter também comprimido. Comprimido é assim, ele vai circular a imagem. Você vê que ele já entrou dentro do quadrado aqui, ó. Já entrou no quadrado, ele vai circular a imagem. Agora, para isso, precisa ser uma imagem com transparência, viu, gente? Ou você pode colocar o texto atrás do texto, ou seja, o texto vai ficar na frente da imagem. Você pode colocar na frente do texto, certo? Agora o da imagem está na frente do texto, né? Olha, pode caminhar de um lado para o outro. E você pode também colocar o texto de cima para baixo, então o texto vem, desvia a imagem, vai para baixo, mas ele ainda pode ser movimentado. É um pouco parecido com o alinhamento do texto, só que o alinhamento alinhado do texto ele não é flutuante assim, certo? Você não pode colocar em qualquer lugar. Lembre que ele vai funcionar como se fosse uma palavra. Tá? E através, né? Através não é parecido com o circular aqui, ó, do comprimido, né, que circula pela forma, mas ele consegue ver através da imagem. Tá? Bom, eu vou colocar aqui alinhado com o texto, linha com o texto, ele já sumiu, ó, veio aqui para baixo, não tem problema, você vê que ele vai se mover como um texto. Ou você vai ver que tem um cursorzinho, ó, caminhando, né? Então eu vim caminhar para cá, para essa posição onde ele estava antes, tá bom? Algumas opções são, eu posso cortar a imagem, e essa é uma opção muito útil. Para cortar a imagem, ele vai aparecer esses gizmozinhos mais retos, assim, né? Se eu for cortar, eu tenho que aproximar e o cursor do mouse vai mudar. Ó, tá vendo? Eu vou cortar a lateral aqui dela, ó. Tá vendo? Então ele está me avisando que esse lado aqui vai ficar transparente, vai ficar apagado, né? Não vai ser visível. E o que vai ficar visível é só o que vai dentro desse quadrado aqui. Você dá um Enter, você vai ver aqui de fato a imagem está faltando um pedaço aqui. Para voltar ao normal, basta você colocar de volta onde estava, pedir para voltar aqui para o tamanho normal, puxar aqui para o tamanho normal e pronto, certo? Você pode ainda cortar com forma, cortar com dimensões, né?
Aí aqui é um tópico mais complexo, mas, por exemplo, a maioria dos dispositivos tem essa proporção entre altura e largura de 16:9, e você pode usar, quem sabe, aqui um formato desses que a ferramenta te oferece. Eu vou botar aqui um retângulo arredondado, vou clicar sobre ele aqui, deixa eu ver, a opção não, parece não estar disponível, pronto, ele estava, mas eu não percebi, está aqui. Vamos diminuir aqui um pouquinho mais. Se você pode aumentar, deixa eu ver, vou voltar para aqui. Porque essa imagem ela não tem muita coisa para você perceber, mas aqui no cantinho ele está fazendo um arredondamento aqui. Vou aumentar para você ver. Olha aqui, ó, tá vendo? Arredondando aqui a borda, tá? Se eu colocasse, por exemplo, um triângulo, olha só. Aqui está um triângulo, fazendo a forma do corte. Você poderia ainda colocar um losango, o que você quiser, certo? Quando você apertar Enter, você vai ter o resultado do corte aqui para você, tá bom? Para voltar ao normal, você volta lá na ferramenta e você pode colocar, por exemplo, um retângulo, que é o padrão, dá um Enter, ele vai voltar ao normal. O Enter saiu dando Enter aqui. Pronto. Beleza, né? Então, são muitas as opções que você pode trabalhar com imagem. Essas são as mais importantes para que você possa se virar bem aí com imagem, ferramenta de imagem, tá? Você pode agrupar imagens para você formar figuras. Eu vou mostrar aqui um pouquinho algumas figuras que você pode usar. Vamos mandar inserir, e ao invés de inserir uma imagem, eu vou inserir uma forma. Vamos colocar aqui uma forma básica, uma circunferência. Ele me dá essa cruzinha para eu formar. Se eu segurar o Shift, ele vai ficar perfeita a circunferência. Se eu soltar o Shift, eu posso formar a elipse. Com o Shift, ele fica com as dimensões por igual. Soltei e formou a figura. Isso é um desenho, certo? O desenho você pode usar também os mesmos recursos de mover, mas ele está na forma na frente do texto, de modo que eu posso mover ele aqui, ó, em cima do texto, mas eu posso colocar atrás do texto, da mesma forma que a figura comum, tá? Um quadrado, o quadrado foi lá para baixo. Normalmente eu não sei até hoje por que acontece isso. Vou botar aqui, ó, tá vendo? Faz um quadradinho aqui no entorno. O texto tenta circular. Você vê que ele está tentando ajustar aqui numa linha reta, ó, tá vendo? Você pode... Vamos colocar aqui comprimir para ver o que acontece. O ajuste fica na tentativa de ajustar aqui, é porque ele não está transparente. O preenchimento você pode mudar aqui, pode botar a cor, nenhuma cor, se você não quer nada dentro. Você pode mudar a cor do contorno, a mesma esquema, a mesma forma de cores que eu já falei das letras. Vou colocar aqui um verde escuro, tá vendo? Preenchimento também, você pode colocar aqui uma cor. Tem alguns modelos já prontos, certo? Você pode editar os pontos da forma, você vai ver que vai ficar dessa maneira, você pode modificar. Vem aqui uma ferramenta chamada de Bezier, você pode ajustar melhor esses pontos, tá vendo? Para quem já trabalhou em algum momento com algum design, desenho, você pode modificar aqui a sua forma, ajustando esses componentes aqui. Você estica, ele vai... A curva vai dar uma volta, fazer uma espécie de desvio daquela reta, né? Deixa eu deixar lá de novo. Você tem uma reta aqui, você pode desviar a curva de acordo com a distância
certo? Ou, opa, cliquei fora de novo. De acordo com a sua necessidade, olha. Eles podem ser movidos quanto ao ângulo ou quanto ao comprimento, tá? Você pode criar formas do jeito que você quiser. Mexendo, você vê que eu comecei de uma circunferência e modifiquei aqui a curva e coloquei de várias formas diferentes, tá? Muito bem. Eu vou falar um pouquinho sobre... Vou dar uma quebra de linha extra aqui, para dar um espaço. Muito bem, vamos ver como é que sairia na nossa impressora. Olha aí o texto, com figuras e tudo mais, tá bom? Então, gente, essencialmente são esses os recursos que você tem no editor de texto. É claro que existem muito mais recursos, certo? Eu vou fazer uma aula de complementação e vocês vão conhecer um pouquinho mais dos recursos que tem no editor de texto, tá? Nós vamos trabalhar alguns recursos extras aí, eu vou postar para vocês como complemento da aula que nós deixamos de ter, tá bom? Um forte abraço, eu vou ficando por aqui e a gente se vê mais tarde.